Bom, gente, então, bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar aqui. Estamos aqui com o professor Rubens Volet, o nosso grande convidado da noite, ou da noite, desculpa, do dia. Assim, uma honra, Rubens, te ter aqui falando sobre esse tema da psicossomática para os nossos alunos. E, além, né, de termos aqui a professora Dirce, como ela já falou, a professora Dirce ela é coordenadora do curso de transtornos alimentares da PUC-Rio. Temos aqui também algumas professoras, eu estou vendo aqui a professora Joyce, que é do curso, né, de psicologia hospitalar, e temos a professora Luciana Pessoa, que é a diretora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. Então, eu gostaria, né, de convidar a professora Luciana para fazer essa abertura, né, dando boas-vindas aí a vocês. Ela sempre dá bastante apoio para o nosso curso. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença, tá? E, em seguida, eu faço a apresentação do professor e aí a gente dá início às nossas atividades. Certo, bem. Então, bom dia mais uma vez, bom dia a todos e todas. É sempre um prazer, né, quando eu recebo o convite da Maíla para fazer a abertura do evento, do curso, né, de especialização, é sempre muito prazeroso para mim, né, porque o curso da Maíla é mais uma turma, né, de um curso que acontece há muitos anos aqui, proporcionado, né, apoiado pelo departamento. Então, eu fico sempre muito feliz, ainda mais quando eu entro num evento e vejo online, né, e vejo a casa cheia, literalmente. Só muda só o local, mas aqui a gente está com 153 pessoas numa aula inaugural. Então, isso daí, só esse início já mostra o sucesso, né, de longa data do curso da Maíla. Então, Maíla, muito obrigada. Eu desejo a vocês, mais uma vez, né, que esse curso seja, assim como os outros, excelente, que vocês troquem muito conhecimento, né, e que vocês, esse é o propósito, né, e que vocês cada vez mais aprimorem seus conhecimentos, troquem informações, né, porque é assim que a coisa acontece, né? Ninguém consegue nada sozinho, ninguém estuda sozinho, então é por isso, e esse é o local em que o conhecimento pode ser compartilhado. Então, muito obrigada, Maíla, um excelente curso a todos vocês, agradeço também ao professor Rubens, que eu já vai fazer essa aula inaugural, vai ser o grande protagonista da manhã. Então, muito obrigada às outras professoras presentes, e muito obrigada aos alunos que aqui estão, alunos e alunas. Obrigada, Maíla, mais uma vez por essa coordenação brilhante. Obrigada, Luciana, pelas boas-vindas. Realmente, só para quem está chegando agora, esse curso ele foi fundado, né, inaugurado em 2007 pela professora, né, Maria Elizabeth Ribeiro, que infelizmente faleceu ano passado. E eu estou presente desde o início do curso, comecei como professora e depois eu assumi a coordenação quando ela se aposentou, né? Então, realmente, assim, é um trabalho realmente de muitos anos, né, Luciana? Como você bem disse, né? Então, gente, vamos começar. Acho que a professora Flávia Solero, alguém me disse que ela entrou. Flávia, você está aí? Sim, estou aqui, Ah, bom desde o dia. início. Bom dia, Bom Flávia. dia, bom dia, Luciana. Oi, Dirce. Olá, Bom dia, professor Rubens. Bom dia. É. Então, olha, antes de apresentar o professor Rubens, né, que é a nossa grande atração, eu gostaria, né, de apresentar a professora Flávia, que foi uma das minhas grandes mestras. Ela é a professora responsável pela disciplina de psicossomática psicanalítica do nosso curso, e eu convidei
a professora para ela estar junto comigo aqui nessa moderação e nesse debate. A professora Flávia Solero é professora aposentada do programa de pós-graduação do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, é professora de Psicossomática Psicanalítica e supervisora clínica dos cursos de especialização da PUC de Psicologia Hospitalar e da Saúde, de Transtornos Alimentares e Trauma e Contemporaneidade. Então, muito obrigada, Flávia, pelo seu aceite. E agora eu vou apresentar o professor Rubens. O professor Rubens, né, que vai hoje nos brindar com a palestra intitulada Psicossomática no Hospital Geral, Desafios, Impasses e Interlocuções. Ele é psicanalista, doutor pela Universidade de Paris 7, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do SEDES e professor da especialização. Trabalhou e pesquisou sobre as interfaces entre a medicina e a psicanálise em diversas instituições e equipes de saúde na França e no Brasil. Autor de Psicossomática, de Hipócrates à Psicanálise, Impasses da Alma, Desafios do Corpo, Figuras da Hipocondria, e coorganizador e autor dos livros da série Psicossoma e de outras obras. Então, professor, seja bem-vindo, muito obrigada, estou muito honrada com a sua participação aqui no nosso curso. A palavra está com você. Tá bom. Obrigado, Maíla. Eu queria agradecer esse convite e essa oportunidade, né, de troca com vocês, nem que seja por uma manhã apenas, né? Mas eu espero que algumas ideias que eu trouxe para compartilhar com vocês possam reverberar e, quem sabe, né, criar oportunidade de outros encontros e de outras interlocuções, justamente, né? Eu queria também agradecer a professora Flávia, a professora Dirce e a professora Luciana pela presença, né? E eu acho interessante, né, que a gente tenha essa possibilidade também. Espero que em seguida a minha apresentação a gente possa também estar trocando algumas ideias, né? Especialmente a professora Flávia, que espero, né, justamente por estar nesse mesmo campo que eu vou apresentar. Não sei se vai ter muita novidade para você, Flávia. Espero que sim, né? Mas para a gente poder trocar um pouco algumas ideias, né? Porque como a professora Luciana disse, eu acho que é pela troca que se constrói o conhecimento, e eu entendo que, mesmo conhecendo só recentemente a especialização em psicologia hospitalar e da saúde, eu acho que seja esse o intento, né, dessa especialização. Promover a troca, a reflexão, né? E não apenas a transmissão de conhecimento, mas também a construção de um conhecimento, né? Sobretudo nessa área, né, de uma experiência de um conhecimento clínico, que só pode vir da experiência, né? E como a gente vai ver, da experiência transferencial, tá? E eu gostaria de iniciar minha apresentação com uma citação de alguém que, digamos assim, não é propriamente do campo da psicanálise, né, o mesmo da psicologia da saúde, mas que eu acho que tem a sensibilidade que é necessária para todos nós, né, para trabalhar nessa área, que é a Fernanda Torres, né? Foi essa citação que me inspirou, e ela vai trazer alguns desdobramentos ao longo do nosso percurso, né? Eu trago aqui um panorama sobre o campo da psicossomática e as interfaces com a psicologia hospitalar, as implicações, né? Mas eu acho que é uma reflexão que eu gostaria que tivesse presente desde o início, para retomar em seguida, para retomar no final. No livro de memórias dela, né, Prólogo, Ato e Epílogo, Memórias, né, ela faz a seguinte frase: por mais longa, seguinte reflexão, por mais longa que seja a vida de um ator, ele não tem como declarar estou pronto. A partir dessa ideia, que vai reaparecer de diferentes formas, né, na nossa apresentação, eu gostaria, antes de mais nada, de convidar
por um aspecto talvez um pouco paradoxal, redundante no próprio título, né, da nossa conversa. Psicossomática no Hospital Geral. Em princípio, devia ser quase que intuitível. Não sei se é possível, né, pensarmos o Hospital Geral ou qualquer outra instituição de saúde sem pensar numa perspectiva psicossomática. O pior é que há quem consiga, né? E essa, por exemplo, esse é o primeiro desafio que nós teríamos, né, diante da ideologia e da estrutura de uma instituição hospitalar, né? É inevitável estar, trabalhar, ou até mesmo ser paciente numa instituição hospitalar, sem estar vivendo, né, na pele, literalmente, a psicossomática, né? Por um lado, o hospital e as instituições de saúde são, como nós sabemos, lugares específicos, né, de cuidados, de sofrimento, de dor, de sintomas e doenças, né, e de tratamento dessas manifestações, primordialmente manifestas pelo corpo, né? Quer dizer, a partir de queixas e sintomas somáticos que os pacientes procuram essas instituições, né? Mas é inevitável reconhecer que as rotinas, as práticas diagnósticas que ali são praticadas, né, confrontam os profissionais com inúmeras manifestações psíquicas, emocionais, tristezas, alegrias, lutos, né, com discursos, pensamentos, afetos, etiológica e dinamicamente associadas ou decorrentes de tais expressões corporais. Mesmo que, insisto, infelizmente, muitas vezes essas manifestações não sejam consideradas. Se elas recebem menos atenção e cuidado que os sintomas e doenças corporais, isso absolutamente não se deve à natureza dessas manifestações, mas a questões históricas, culturais, econômicas e sociais que acabaram por privilegiar expressões somáticas manifestas das doenças, negligenciando uma apreensão mais complexa de sua inextricável dimensão psíquica, como revelaram muitos autores, entre os quais Foucault, Canguilhem e muitos outros, que eu imagino que vocês vão ter oportunidade de explorar durante a especialização. Quando é empregado no meio médico, ou até mesmo coloquialmente na cultura, né, esse termo psicossomático, geralmente, como a gente sabe, se refere a manifestações orgânicas, normais ou patológicas, determinadas ou agravadas por fatores psíquicos, né? Essa é uma concepção bastante disseminada, né, que também é presente em outros termos, como somatização. Porém, esses termos são utilizados de forma indiscriminada e simplificadora, escondendo a grande complexidade das relações etiológicas, funcionais e do desenvolvimento do organismo humano e das dimensões fisiológicas, anatômicas e comportamentais e mentais de cada indivíduo. Nós sabemos, né, colocando em perspectiva, e eu desenvolvo isso no meu livro Psicossomática de Hipócrates, a psicanálise, o homem e a medicina sempre se dedicaram a entender esses mistérios, né? Por que a gente adoece? Por que a gente morre? Por que de repente aparece, né, algum tipo de sofrimento corporal ou mesmo, por que não, psíquico, né? Em cada época a gente sabe, e até os nossos dias, que as diferentes teorias religiosas, filosóficas, científicas, né, foi Deus quem quis, por exemplo, tentam explicar essas manifestações das mais diversas maneiras, né? Tentando lidar com o sofrimento humano em todas as suas formas, né? Ao refletir sobre as implicações e desdobramentos dessas questões na prática hospitalar e da saúde em particular, alguns fenômenos chamam nossa atenção por desafiarem, justamente, e eu acho que esse, para muitos de vocês, para muitas de vocês, isso é bastante conhecido, né? Ao desafiarem, né, a compreensão, a clínica e os diagnósticos e prognósticos médicos. Desde a segunda metade do século passado, e de forma cada vez mais acelerada nas últimas décadas, são evidentes, né? Ninguém pode negar os progressos e conhecimentos da medicina, dos métodos diagnósticos, das pesquisas terapêuticas, né? Porém, apesar de todos esses progressos absolutamente importantes, úteis, que garantiram não só a cura, mas também a sobrevida de doenças, né? Há 30, 40 anos atrás, falar
câncer, por exemplo, era quase que um diagnóstico fatal, né? Hoje é praticamente possível viver o resto da vida, né? 30, 40 anos depois da incidência de uma doença oncológica, justamente graças a esses progressos, né? Porém, apesar de todos esses progressos, né? Os clínicos de todas as especialidades médicas da área de saúde continuam frequentemente sendo confrontados a sintomas, doenças e a pacientes refratários a todos os recursos mais modernos empregados para compreendê-los, diagnosticá-los e tratá-los. Muitas vezes, após investigações exaustivas, né? Consultas a especialistas, centros especializados até mesmo no exterior e tentativas de diferentes protocolos terapêuticos, o médico não consegue chegar a um diagnóstico. Certos pacientes, cuja evolução vinha correspondendo à história natural de sua doença, ou que vinham respondendo de forma esperada a um protocolo terapêutico, de repente apresentam mudanças surpreendentes nos seus quadros. Diante dessas surpresas, muitas vezes, né, o médico busca caracterizar essas evoluções inesperadas, né, e essas dificuldades, né, com esses termos justamente que nós conhecemos. Ah, é um paciente psicossomático. O paciente está somatizando. São doentes funcionais. Existe até no DSM, né, e no CID, né, uma classificação que são pacientes que têm uma doença sem uma explicação médica, para citar apenas os mais conhecidos. Todos vocês sabem, né, que essas situações são extremamente frequentes na clínica e muitas vezes constrangedoras até mesmo não, principalmente para os grandes especialistas, né? É quando muitas vezes diante desse desafio, né, se começam as escaladas terapêuticas, né, e as tentativas sem fim de tentar entender o que não passa justamente por aquilo que aquela especialidade, né, pode estar tratando. Todos esses fenômenos, né, evidenciam que mesmo os conhecimentos e os recursos tecnológicos mais avançados da medicina deixam de aprender algo na compreensão dos processos e experiências que participam do adoecimento. Algumas vezes, considera-se que aquilo que escapa à observação e aos recursos diagnósticos diria respeito aos fatores emocionais, psicológicos, psicogênicos. O termo psicossomático é geralmente evocado, e a gente sempre tem que se remeter a essa origem, né? A sua primeira utilização pelo psiquiatra alemão Heinrich em 1818. E até os nossos dias ele busca descrever as interações e causalidades entre processos mentais e orgânicos, porém, em geral, priorizando uma causa psicogênica. E aqui eu queria convidar vocês a pensarem um pouco, né, essa predominância. Ah, o paciente está somatizando porque ele sofreu uma decepção amorosa. Ah, o paciente está com esse sintoma porque ele foi demitido. O que não deixa de ser verdade, porém também aí se esconde uma parte significativa da complexidade do fenômeno psicossomático. Esse entendimento se revela limitado, né, justamente tendo em vista essa complexidade. No pouco tempo que nós temos para conversar a respeito, né, vamos tentar apontar para os principais elementos dessa complexidade. E vamos partir daquilo que todos nós conhecemos. Primeiro, da nossa própria experiência de vida. Segundo, né, sejam psicólogos, sejam médicos, aqueles que são da área de saúde, pensar aquilo que a gente estudou em psicologia do desenvolvimento, pediatria, né, todas essas especialidades, a gente não tem como escapar, que pensam, né, o desenvolvimento humano. Vamos reconhecer dessas experiências que nós temos, né, que as funções psíquicas e corporais, né, encontram-se embriológica, fisiológica e funcionalmente relacionadas.
Da mesma forma que a existência de funções mentais seria impossível sem um substrato corporal, ninguém pensa sem um cérebro, por exemplo, neurológico, é incontestável a repercussão de estados mentais como prazer, desprazer, alegria e tristeza sobre o funcionamento somático. Eu mesmo agora estou falando aqui com vocês, estou com a mão no mouse, estou suando, né? Já dei muitas aulas na vida, mas é sempre assim. Enfim, o meu corpo está aqui tentando encontrar um equilíbrio para, né, poder estar minimamente organizado para falar com vocês, né? Prestem atenção, vocês também, né? Agora mesmo, nesse instante, aquilo que vocês vivem no corpo, né, podem mobilizar, por exemplo, prestem atenção na mão, no pé, no lugar onde vocês estão sentados, né? Podem mobilizar pensamentos, fantasias e emoções. Por outro lado, nós sabemos também que qualquer experiência psíquica e emocional só pode existir se apoiando, e eu não vou poder desenvolver aqui, esse é um termo importantíssimo para o Freud, para a psicanálise, né? O apoio das pulsões sexuais sobre as pulsões de autoconservação, né? E mobilizando funções orgânicas, fisiológicas e anatômicas. A partir dessas experiências, boca seca também é fruto, né, de uma dinâmica psicossomática. A partir dessas experiências vividas nesse exato momento, por todos vocês, por mim, né, não é difícil perceber e compreender que a vida humana é marcada por uma unidade funcional psicossomática, que ora pode manifestar-se predominante por meio de expressões mentais, como nas neuroses, e outras vezes pela predominância de expressões orgânicas, como em uma úlcera ou em uma cardiopatia. Em ambas as circunstâncias estão implicadas diferentes dinâmicas e funções de uma mesma e única economia psicossomática de cada indivíduo. É nesse momento que eu insisto, né, apesar que nem sempre é possível entender, porque é um pensamento um pouco a contracorrente, né, do senso comum de psicossomática, eu queria convidar vocês a considerarem, né, que não é apenas a asma, a úlcera, uma doença, sei lá, de pele, né, uma eczema, que é uma doença psicossomática. Que tal se a gente reconhecesse, não é considerasse, reconhecesse que também a neurose é uma manifestação psicossomática pela via de expressão mental. O desequilíbrio psicossomático tem recursos, e nós vamos ver isso em seguida, né, de se organizar e tentar lidar com a situação que a pessoa está vivendo por meio de um sintoma, por meio de um mecanismo de defesa, uma neurose, uma, um sintoma histérico, etc. Se isso ficar muito esquisito para vocês, eu faço questão que vocês perguntem, eu desenvolvo depois. As características, né, e a predominância de manifestações somáticas ou psíquicas são moldadas pelas contingências de uma história pessoal, familiar, relacional, pelo modo de vida e pelas condições do desenvolvimento de cada um. E também por fatores, claro, genéticos, fisiológicos, anatômicos, tóxicos, ambientais, entre outros, né? Todos eles reunidos, né, eles estão presentes naquela famosa definição da psicossomática, né, como uma experiência biopsicossocial, importante ser considerada, mas que convoca uma compreensão mais profunda. Inerentes à natureza humana, todos esses fenômenos, né, foi descrita das mais diversas maneiras, né, ao longo dos tempos, e eu poderia aqui, esse seria o tema de uma outra aula, né, mas simplesmente lembrar uma referência remota, e claro, a gente não poderia deixar de lembrar do Hipócrates, né, no século V antes de Cristo, e uma mais recente do Carlos Jaspers, né? Nos seus escritos, Hipócrates, né,
já definia, descrevia e tentava compreender as doenças e o seu tratamento, ressaltando a importância não apenas do corpo do paciente, né, do conhecimento desse corpo pelo médico, né, mas também de vários outros fatores. Ele insistia na importância da história, das relações familiares, das relações conjugais, das relações profissionais, expectativas, pensamentos e até mesmo, vejam bem, o próprio Hipócrates, fantasias e sonhos, né? Isso é só uma evidência que muitas vezes, né, ao fazer o juramento de Hipócrates, infelizmente os médicos esquecem de uma parte do ensinamento hipocrático. Mas essa também é uma conversa para uma outra vez. Pulando para o século XX, né, o Carlos Jaspers, né, um psiquiatra eminente, né, que tem um tratado de psicopatologia fundamental, né, ele lembra que mais que uma questão filosófica, mais do que uma questão filosófica e teológica, né, ou um postulado científico, as relações entre as funções psíquicas e corporais são, antes de mais nada, uma parte essencial da experiência do ser humano. Não precisa estudar 10 anos psicossomática, psicanálise, etc. Nós vivemos isso no nosso corpo. É uma questão de podermos observar e tentar elaborar essa observação. A psicanálise revelou um importante elo, como vocês sabem, né, para compreender as relações entre o psíquico e o somático. O Freud, né, ele revelou, né, e aqui eu vou rapidamente apresentar um slide para vocês, só para vocês terem no pano de fundo, tá, gente? Vocês devem conhecer, né, essa distinção do Freud entre psiconeurose de defesa e neurose atual, né? É uma ilustração para a gente poder depois continuar conversando a respeito, né? Então, vocês acompanhem no quadro aquilo que eu vou relatar e depois a gente conversa, tá? Essa é uma construção dos anos 1890, um dos fundamentos da psicanálise e da psicossomática psicanalítica. As manifestações da histeria, né, revelou Freud, evidenciaram a capacidade de expressão pelo corpo de um conflito psíquico inconsciente. Elas também permitiram compreender que as vivências do corpo são referidas a uma ordem distinta da anatomia, da fisiologia, da neurologia, né? Ele dizia que o sintoma histérico não obedece às ligações anatômicas e neurológicas, né? Aquilo que essas ciências, anatomia, fisiologia e neurologia, classicamente descrevem na medicina. Ele revelou a existência e é com isso que nós lidamos, mesmo que não tenhamos consciência, é com isso que a gente lida no hospital, os médicos também lidam, apesar que não tem estetoscópio que consiga auscultar o corpo imaginário, né? Mas nós vivemos uma anatomia imaginária, simbólica, modelada pela história e por episódios específicos da vida do paciente, que tornavam o Freud, né, os sintomas histéricos passíveis de serem tratados pelos métodos psicoterapêuticos que ele desenvolveu para a psicanálise. Na mesma época, nos anos 1894, 1896, ele descreveu um outro grupo, esses que vocês encontram aí à esquerda de vocês, um outro grupo de manifestações que ele caracterizou como neuroses atuais, que tinham, prestem atenção nesse aspecto, né, como principais manifestações, sintomas funcionais, né? Sintomas funcionais, atualmente doenças funcionais, como esses que rapidamente eu resumi aqui: dispneia, taquicardia, sudorese, vertigem, transtornos digestivos e parestesias. Tudo isso está no texto do Freud sobre as neuroses atuais. E angústias difusas, né? Diferentemente das manifestações histéricas e de outras psiconeuroses, os sintomas somáticos das neuroses atuais não possuíam sentido simbólico, desculpa. Não possuíam uma relação com o infantil. Eles tinham simplesmente uma função de descarga
de excitações e da angústia pelas vias somáticas, sem mediação dos processos psíquicos. E é justamente por causa disso, a carência dessa dimensão simbólica e a precariedade representativa que fizeram com que Freud dissesse que as manifestações da neurose atual, né, das neuroses atuais, não eram passíveis de serem tratadas pelo método psicanalítico. Né? Como talvez vocês possam reconhecer, né, o campo da psicossomática moderna ele é herdeiro justamente, né, dessa linhagem das neuroses atuais. E que se dependesse só do Freud, se nós fôssemos freudianos ortodoxos de carteirinha, eu acho que eu não poderia estar aqui conversando com vocês, né? Quer dizer, porque Freud não permitia, como é que a gente está tratando por uma leitura psicanalítica essas manifestações? Já já a gente vai descobrir. Tá? Apesar dessa distinção feita pelo Freud, né, no início do século XX, para muitos médicos, né, o modelo da histeria, como nós sabemos, prevaleceu como a inspiração maior para a investigação do papel dos conflitos psíquicos na etiologia de diversas doenças orgânicas, como cardiopatia, úlcera gástrica, asma, retocolite, eczema, entre outras. Ou seja, né, o Freud dizia que não era pertinente, mas ainda assim, né, muitos pesquisadores, a começar pelo próprio Grodek, né, também importante, pai da psicossomática moderna, né, tentavam atribuir um sentido simbólico a esses sintomas, né? Quer dizer, o Grothendieck ele era radical, né? Quer dizer, se a gente tinha qualquer tipo de manifestação é porque o tal do id, né? O tal do isso queria que a gente tivesse. E esse queria não é uma força de expressão, né? E ele tratava os pacientes a partir de uma tradução simbólica, quase como se fosse um sonho, apesar, né, de uma leitura diferente do que o Freud preconizava. Até os nossos dias nós encontramos essa visão, né, essa leitura simbólica, né, em muitos médicos que tentam dizer que a pessoa adoece, tem uma doença cardíaca porque está triste, porque sofreu uma decepção amorosa, que em parte pode corresponder à verdade, mas não é uma interpretação simbólica e eu espero que a gente possa entender melhor a partir da nossa conversa. Tá? Essas manifestações requerem uma outra compreensão e uma outra abordagem. O mistério continua, né? Por que a gente continua conversando aqui se a gente fala que a psicanálise não permitiria, no início, né, pelo Freud, tratar desses sintomas? E vocês sabem que o grande responsável por isso foi o Ferenczi, né? O aumento expressivo dos sintomas e doenças funcionais observados na esteira de vivências traumáticas da Primeira Guerra Mundial renovou o interesse da perspectiva das neuroses atuais, tendo acompanhado como médico no exército austro-húngaro, né, um grande número de pacientes com tais manifestações. Ferenczi contribuiu de forma significativa para quebrar esse paradigma freudiano para a compreensão e o tratamento das neuroses traumáticas e também de outras doenças orgânicas, a partir da ampliação da perspectiva econômica, nosográfica e também clínica da psicanálise, né? Não temos tempo de desenvolver aqui, mas como o Ferenczi está bastante na moda, imagino que muitas e muitos de vocês devem conhecer, quer dizer, um eixo fundamental das concepções de Ferenczi é mostrar que, apesar das reticências do Freud, a psicanálise tem um arcabouço teórico e clínico poderoso para, inclusive, investigar as manifestações primitivas, né, da economia psicossomática. E basta, quer dizer, não é tão simples assim, mas é necessário uma mudança no enquadre para poder estar contemplando, escutando, lidando e organizando essas manifestações que eu gosto de chamar aquém da representação, aquém da simbolização.
e aquém de muitas outras coisas, né? Não quero encher a cabeça de vocês com muitas palavras, por enquanto, tá? Segundo essa perspectiva, né, proposta pelo Ferenczi, que abriu uma avenida, né? No início era uma ruela, depois virou, felizmente, uma avenida para muitos psicanalistas e investigadores e clínicos da psicossomática psicanalítica, né? A sintomatologia funcional, também presente nas neuroses atuais, constitui-se como uma descarga direta no corpo dos excessos de traumatismo sem mediação dos recursos psíquicos. Em função da história da pessoa, a carência não se constitui esses recursos como recalcamento, mecanismo de defesa, e que são mediadores, né, para os processos de adoecimento, desculpa, para lidar com as manifestações pulsionais da sexualidade libidinais. O psiquismo ele é um organizador daquilo que vem do corpo. A base da pulsão é sempre uma base somática, mas ela pode, dependendo das circunstâncias e do desenvolvimento, transcender para uma organização psíquica pela representação, pelo símbolo e outras manifestações psíquicas, né? A precariedade dos processos de representação, precariedade dos processos psíquicos, né? Seja pelas circunstâncias do desenvolvimento individual ou em função de vivências traumáticas, né? Representa uma condição de vulnerabilidade para as desorganizações psicossomáticas e para o adoecimento. Bom, eu só vou fazer uma breve citação de algumas correntes, né, que se vocês se interessarem podem pesquisar depois, né, de outras linhas que tentaram desenvolver hipóteses a respeito, né, do funcionamento desse território das neuroses atuais, né? Desde os anos 1950, um grupo de psicanalistas reunidos em torno de Franz Alexander, né, que passou a ser denominada Escola de Psicossomática de Chicago, buscou investigar essas hipóteses, acrescentando a tudo que vinha sendo falado na psicanálise, né, a investigação do papel mediador do sistema neurovegetativo, do sistema nervoso central e do sistema humoral, né, nessas manifestações funcionais. A doença resultaria de uma constelação psicodinâmica específica marcada pela interação, e vocês vejam, não tem como escapar, gente, pela interação entre a história individual do sujeito, a história somática, sua estrutura de personalidade, conflitos de base, e ele acrescentou essa dimensão importante, também a anatomia, também a fisiologia, musculatura voluntária e involuntária, né? Ele definiu as neuroses vegetativas, né, que estão nessa linhagem das neuroses atuais que nós vimos, que corresponderiam às doenças classicamente consideradas psicossomáticas, né? Então, ele descreveu a retocolite hemorrágica, a hipertensão arterial, a úlcera gástrica, a tuberculose, a artrite reumatoide, né? Que passaram até ser classicamente reconhecidas. Essas sim são doenças psicossomáticas, né? Porque o Alexander, sem dúvida, definiu, e também são. Mas eu insisto, provocando, mas é verdade, a neurose também é uma manifestação psicossomática de expressão predominantemente mental. Isso não foi o Alexander que falou, tá? Isso eu assumo a responsabilidade pela provocação. A gente conversa depois, tá bom? Uma outra também, para vocês saberem que existe, talvez vocês conheçam, né? Quer dizer, uma outra linha de pesquisa foi desenvolvida a partir das hipóteses do Cellier, né? Sobre o síndrome geral da adaptação, sobre o estresse. Essa também é bastante conhecida e ainda investigada na medicina, né? Desde os anos 1970, houve um grande progresso no campo da psiconeuroimunologia, justamente aprofundando, né, o conhecimento das funções do sistema neurohormonal e humoral na mediação dessas relações entre o psíquico e o somático. Tá?
Ah, uma última perspectiva, né, que é aquela que orienta principalmente a minha pesquisa, a minha clínica, que nós trabalhamos, né, na nossa especialização em psicossomática psicanalítica no SEDES, ela foi desenvolvida por psicanalistas, autores clínicos, né, da escola chamada Escola de Psicossomática de Paris. Ela também parte, como é natural, né, dessa constatação intuitiva e da observação. Vamos lembrar que desde os momentos iniciais da vida, né, até mesmo desde a concepção, a fecundação, durante as fases intrauterinas, do nascimento à infância, da adolescência à fase adulta, o desenvolvimento humano ele é marcado, como de todo ser vivo, por sinal, né? Ele é marcado pela interação cada vez mais complexa entre funções biológicas, fisiológicas, anatômicas, sensoriais, motoras, comportamentais e também mentais. Todo recurso e toda competência individual se constitui a partir desse movimento que parte das estruturas e funções mais simples, desorganizadas e primitivas para suas formas mais complexas, organizadas e evolutivas da ordem do pensamento, da linguagem, das fantasias, das emoções. Digerir, desde que o sistema digestório amadurece, todos os seres humanos digerem, né? Do bebê ao idoso, ao longo de toda a vida. Pensar depende justamente da contingência de um encontro, de uma relação humana, como nós vamos ver. Tá? Digerir é da ordem de um funcionamento mais primitivo, sem nenhum juízo de valor, mais inicial do ponto de vista do desenvolvimento humano. Os recursos psíquicos, eles são mais complexos e eles têm uma função no equilíbrio da economia psicossomática, né? Aqui também eu vou aproveitar para ilustrar com um slide que vai ajudar vocês a acompanharem o que eu estou dizendo. Talvez alguns de vocês conheçam, né? Quem eventualmente teve a oportunidade de me encontrar em outros carnavais, ou que já leu alguma coisa que eu escrevi, né? Eu acho que isso ilustra bem a perspectiva evolucionista que é desenvolvida, né, pelos colegas da Escola de Paris, né? Então vamos acompanhar a linha amarela, né, considerando que esse é um movimento para o desenvolvimento que progressivamente vai se tornando mais complexo. Essa é uma apresentação didática, claro que as coisas não são assim tão simples, mas ela evolui das funções somáticas que gradativamente se organizam na direção das vias mentais, né? A gente parte, como eu dizia, das funções básicas, digestão, respiração, aparelho circulatório, para, a partir disso, eventualmente transcender para as funções mentais. Mas também nós vivemos um outro movimento na direção contrária, que é essa linha vermelha, né? Onde a organização que eventualmente cada sujeito conseguiu desenvolver ao longo da vida pode se perder, pode se desorganizar, né? Pode se desestruturar, perdendo a complexidade, a especificidade, como se observam nas desorganizações psicopatológicas, caso seja possível equilibrar a economia psicossomática nesse patamar mais organizado. Caso não seja possível, busca-se se organizar num patamar um pouco menos organizado, que é o das descargas motoras, né? E aí a professora Dirce pode ajudar a gente, porque é onde a gente observa as manifestações, né, dos transtornos alimentares, descargas pela perturbação do comportamento, né? E se ainda assim não é possível nesse movimento contra-evolutivo, nesse movimento de desorganização, né, se ainda não é possível, né, alcançar um equilíbrio, é possível que o equilíbrio seja buscado no nível mais primitivo
da expressão e da desorganização somática. Tá? Tudo isso é muito complicado, muito difícil apresentar em 5 minutos, mas eu só queria que vocês considerassem essa representação da continuidade que existem, e de repente vocês podem me dar um pouquinho mais de crédito quando eu digo que essas manifestações psicopatológicas estão em plena continuidade com as demais manifestações e também são fruto da economia psicossomática que consegue se organizar num patamar evoluído do que o Marty chama da boa mentalização. Tá? Espero que vocês estejam anotando as perguntas, as críticas e a gente conversa depois a respeito. Tá? Diante de tensões internas e externas resultantes das experiências do indivíduo, pessoais, familiares, e profissionais, a natureza e a consistência mais ou menos organizada dos recursos da economia psicossomática determinam justamente, né, juntamente com outros fatores, como nós vimos, genéticos, constitucionais, infecciosos, ambientais, as formas de manifestação dos fenômenos psicossomáticos. Percebemos a continuidade, né, a continuidade existente entre essas manifestações psíquicas, comportamentais, somáticas. Podemos perceber essa continuidade e também, avançando um passo, né, reconhecer que não faz sentido a distinção entre distúrbios funcionais e lesionais. Uma vez que nesse movimento regressivo, aquilo que inicialmente é um distúrbio funcional de uma função e não de um órgão, pode, em sincronificando, se transformar numa manifestação, numa lesão, numa doença, numa alteração de órgão e de tecidos. A natureza e a qualidade dos recursos da economia psicossomática são modelados tanto por fatores constitucionais como pela história do sujeito. Nesse contexto, é particularmente importante, principalmente no puerpério e na infância, a função da mãe, a função materna ou de seus substitutos, como mediadora e promotora do desenvolvimento da criança. Nós dizemos, né, utilizando um termo do Freud, parexcitação, né, algumas vezes traduzida como barreira de contato, né, que é a mãe que tem a competência para acolher, conter e organizar aquilo que o bebê não consegue conter. E é ela que organiza, a primeira organizadora pela função materna, né, daquilo que está desorganizado no bebê, com vistas à organização. Qualquer semelhança entre a função materna e a função terapêutica não é mera coincidência e, principalmente, no hospital, onde a gente encontra os pacientes naquele território mais primitivo, é isso que precisa. Colo, posso ousar e dizer por que não, mas tem muitas maneiras de dar colo, né, gente? Depois a gente conversa a respeito. Tá? A imaturidade e desamparo do bebê, né, determinam sua dependência, seu desamparo, né, de um outro humano, não apenas para a sobrevivência, mas também para estimular e promover sua autonomia e seus recursos para lidar com as suas necessidades e contingências de vida. Daí também a função terapêutica. Né? Uma autora, né, a Rosine Debré, ela tentando descrever o adoecimento, as situações de crise, qualquer adoecimento, né? Ela descreve, né, que esse adoecimento é promovido por uma conjunção explosiva composta dos seguintes ingredientes: um movimento de desorganização interna da economia psicossomática, um rebaixamento do tônus vital, uma potencialidade somática constituída por uma fragilidade ou predisposição somática a doenças específicas, falhas transitórias crônicas nas relações com objetos privilegiados investidos pelo indivíduo.
Assim, o equilíbrio psicossomático é determinado pela relação entre a qualidade, complexidade e consistência dos recursos desenvolvidos pelo indivíduo ao longo de sua vida e a natureza e a intensidade das experiências pessoais, sociais e orgânicas que podem perturbá-lo. Né? De novo, só para vocês lembrarem, quando esses recursos mais evoluídos da ordem mental, né, da ordem da economia psicossomática são insuficientes, a busca de um novo equilíbrio pode ocorrer num patamar mais primitivo e podem ser mobilizados regressivamente, né, ainda com vistas a alcançar um equilíbrio dessa economia. No caso de sintomas e no caso de sintomas, né, e doenças graves, esse equilíbrio é precário, ou seja, eu costumo dizer que muitas vezes, quando nós recebemos o paciente no hospital, a gente está chegando tarde demais. E também o paciente está chegando tarde demais para ser cuidado, né? E, portanto, é uma condição muito frágil, que coloca em risco a integridade e mesmo a vida do paciente, demandando intervenções terapêuticas médicas específicas. Porém, principalmente no tratamento dessas formas mais desorganizadas do fenômeno psicossomático, é importante considerar é importante considerar, né, e também promover, por meio da própria atitude e conduta do médico, do psicólogo e de outros profissionais de saúde, e ainda de terapias adjuvantes, a reorganização, ou seja, percorrer de volta aquele caminho, a reorganização e o fortalecimento dos recursos da economia psicossomática do paciente, de forma a propiciar que o seu equilíbrio seja estabelecido em patamares mais evoluídos e organizados, com menor risco de integridade de suas funções orgânicas. E é nesse momento que o psicólogo hospitalar, a equipe de saúde, a equipe interdisciplinar entram em campo para perceber a importância da transferência. Todos esses profissionais trabalham num campo clínico, né, onde as modalidades terapêuticas pouco consideram a dimensão transferencial, a importância da dimensão transferencial, que eu lembro tem a ver com a função materna e a função terapêutica, né? Quando a gente fala de relação transferencial, o mais importante nessa ideia, gente, não é ir no vocabulário de psicanálise e procurar o conceito no Laplanche. É perceber a importância da relação. Tá? Chamem como quiserem. Relação terapêutica, relação transferencial, né? Nós acolhemos, nós organizamos, nós cuidamos pela relação. Tá? E esses pacientes mais desorganizados apresentam algumas manifestações que tornam particularmente difíceis, né, o estabelecimento da relação, sem contar, né, que no hospital, nas instituições de saúde, o tempo de encontro que a gente tem para trabalhar com esses pacientes é muito pequeno. Tá? Em um de seus primeiros artigos, Pierre Marty, em 1954, faz tempo mesmo, né, já advertia quanto aos riscos narcísicos incorridos pelo observador do fato psicossomático, em função do caráter primitivo, né, dessas manifestações. Diante da inevitável mobilização contra-transferencial, aquilo que o terapeuta sente, né, promovido em tais circunstâncias, a capacidade de avaliação e compreensão do clínico pode ser perturbada e comprometida. Uma vez que essas dinâmicas participam de todas as situações nas quais os pacientes são acompanhados, e não apenas no contexto psicanalítico ou psicoterapêutico, é importante evidenciá-las criando recursos clínicos e institucionais, dispositivos de supervisão e discussões clínicas interdisciplinares para compreendê-las com vistas a minorar e superar seus efeitos perturbadores, tanto para os terapeutas como para o próprio paciente. Nas instituições e no hospital, essas dinâmicas repercutem em todos os membros da instituição, não apenas nos profissionais de saúde implicados nos atos terapêuticos, mas também ainda responsáveis
por todas as funções administrativas e de serviços ligados ao paciente, que são afetados e também depositários de tais experiências participando da trama relacional, olha aí a palavra relação de novo, e imaginária tecido pelo paciente durante o seu tratamento. Vocês já devem ter percebido, algumas vezes, simplesmente pelo fato de estar mais presente, a relação com as enfermeiras ou até mesmo com as pessoas, né, do serviço, né, de atendimento nos hospitais, ela é mais consistente do que o médico que, apesar de ser o responsável pelo tratamento, aparece 5, 10 minutos no quarto para conversar com o paciente. É importante trabalhar com essas pessoas também. A função de continência para experiência transferencial e contratransferencial, promovida pelo clínico com relação ao paciente e pela instituição com relação a seus profissionais de saúde, configura um campo no qual pode ser depositada e reproduzida e elaborada a dor do paciente, e também da equipe terapêutica para além da queixa, sintomas e doenças. Por meio desse campo, constitui-se um espaço relacional e representativo, organizador, tanto para as vivências mais organizadas, como para as manifestações mais primitivas, destrutivas e algumas vezes mortíferas da economia psicossomática. Vocês veem, né? Nós passamos de uma escala individual da relação 1 a 1 terapêutica para uma escala grupal e institucional, e a gente sabe que nas instituições de saúde o trabalho com grupos também é muito importante. Dessa forma, em todas essas especialidades, em todos os contextos individuais, institucionais, públicos e particulares de inserção do profissional de saúde, o campo transferencial enriquece e potencializa a função terapêutica e seus recursos por meio da relação com o outro, essencial para a elaboração transformadora do sofrimento em todos os processos de cura. Eu gostaria de concluir, então, né, retomando aquela reflexão inicial de Fernanda Torres, que me inspirou para construir essa aula. E aqui eu me dirijo particularmente, né, aos colegas, aos alunos, né, do curso de especialização em Psicologia Hospitalar e da Saúde, mas claro que todo mundo pode aproveitar, porque não tem dúvida que é uma reflexão que vale para todo mundo, né? Lembrando, né, ela afirma, que por mais longa que seja a vida de um ator, ele não tem como se declarar pronto. Essa reflexão é importante nesse momento inaugural do percurso profissional de cada uma e de cada um de vocês, de todos. Afinal, vocês não vieram buscar aqui uma especialidade, uma especialização na clínica e nas atividades do psicólogo e de outros profissionais de saúde, né? Profissionais na área da saúde. Eu tenho certeza que a especialização em psicologia hospitalar e da saúde vai oferecer para vocês, né, uma ampla gama de temas, disciplinas, experiências clínicas e práticas institucionais ricas e importantes para o trabalho nessa área. Vocês vão ter contato com professores, médicos, psicólogos e outros trabalhadores da saúde com muitos anos de experiência, bem titulados, bem formados, muito dedicados à formação. Vocês vão viver experiências de estágio acompanhados por colegas que buscarão orientá-los sobre as melhores práticas. E eu espero, buscando também sensibilizá-los para aspectos até então desconhecidos de vocês mesmos, que participam da compreensão e da elaboração das múltiplas situações que deverão viver com os pacientes, com os profissionais, com as equipes terapêuticas e com as instituições. A pergunta que não quer calar, né? Depois de tudo isso, daqui a 1 ano e meio, será que vocês podem dizer que vocês vão estar prontos? Prontas? Prontes? Considerando as complexas questões que levantamos quanto à natureza e os desafios implicados com o sofrimento humano, com os dilemas tanto de pacientes como das equipes terapêuticas e hospitalares, em meio a esse clima festivo
de encontro com novos colegas, de busca de conhecimento, de esperança e de investimento pessoal, de tempo e mesmo financeiro em uma pós-graduação, eu quero esperar, sinceramente, que vocês se arrisquem e tenham coragem de responder não. Ainda não, vocês vão dizer. E se depois a gente fizer mais uma pós-graduação, um mestrado, uma especialização numa instituição de saúde de ponta, um estágio no exterior, será que vocês vão estar prontos? Será que nós estamos prontos? A qualidade do corpo docente, dos conteúdos e dos conhecimentos que vocês receberão ao longo desta pós-graduação, do crescimento que viverão ao longo desse processo, certamente lhe será útil e preciosa. Porém, em meio às aulas, estágios e reflexões, espero que também lhe seja transmitida, que cultivem e preservem a humildade necessária para o encontro do desconhecido do outro, de seu sofrimento, de seus prazeres, com a saúde e com a doença, com a vida, com a morte, com as quais, muitas vezes, pouco sabemos, diante das quais pouco podemos. É ainda Fernanda Montenegro que nos auxilia não só a entender, mas também a encontrar formas de lidar com essa condição. Por mais longa que seja a vida de um ator, diz ela, ele não tem como se declarar pronto. E ela complementa: e se o fizer, ele não é do ramo. Embora o teatro se repita dia após dia, o mesmo gesto, a mesma intenção, o mesmo texto, dentro da mesma encenação, repentinamente uma faísca inesperada de percepção revela outras zonas a seguir, que depende de sua inquietação. Pela vida fora, ainda diz Fernanda, né, acumulei algumas observações. São intuições. Quando temos muita certeza sobre nosso modo de agir, em cena ou na vida, corremos o risco de ficarmos circunscritos a uma técnica que nos imobiliza naquele processo, dominado, que nos congela. É a ponte do imprevisto, o improvável, o absurdo, que muitas vezes nos leva a renascer. No palco, e eu pessoalmente diria certamente na clínica, atingir o impensável é fundamental. Essa é a batalha. A meu ver, essa batalha vale muito a pena. Que esta especialização em psicologia hospitalar e da saúde permita a vocês reconhecerem, elaborarem e colocar a serviço do raciocínio clínico de vocês a tolerância para com o desconhecido, a abertura para com o inesperado e a intuição para acolher e transformar em conhecimento as dúvidas e receios que provavelmente vão encontrar pelo caminho. Obrigado. E aí, Maíra? Nossa, eu estou aqui emocionada. Que lindas essas palavras finais. Muito obrigada. Olha só, enquanto a gente se recupera aqui, né, toma um arzinho para estar fazendo aí as perguntas, os comentários, eu queria, assim, já que ele fez essa fala assim tão acolhedora, né, e diretiva aí aos nossos alunos, né? Afinal, isso aqui está acontecendo, essa aula, para a gente poder recepcionar os alunos da nova turma do curso de especialização em psicologia hospitalar e da saúde. Então, eu queria pedir que esses alunos colocassem assim, levantassem a mão, só para a gente ver quem são vocês, né? Sabe levantar a mão? Né? Coloca assim, levanta a mão aqui pelo... Isso, assim, exatamente.
para a gente poder ver, quem puder abrir a câmera, né, para a gente poder receber vocês. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Muito bom. Que legal, hein? Bastante gente. Sim, temos uma tropa aí. Que lindo. Olha, espera aí que eu quero bater uma foto. Então, para vocês, por vocês, né, que vocês possam, a partir de agora, desfrutar, né, e integrar todo esse conhecimento aqui que só foi apresentado, né, e que vocês terão aí com o tempo, né, possibilidade aí de integrar tudo isso que vocês ouviram, né, e aprofundar também. Muito obrigada, gente. Podem abaixar as mãos. Muito bom. Flávia, enquanto eu vejo aqui, vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Você quer comentar Aham. alguma coisa? Olha, eu também fiquei muito emocionada com a fala do professor Voles, né? É, enfim, essa parte final, né, da importância, né, do curso e da durabilidade do curso. Há quantos anos ele está aqui no Rio de Janeiro, né? é, Ajudando a pensar sobre essa questão da nossa prática hospitalar, né? E eu fiquei com aliás, várias, né? Indagações. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Voles pela sinceridade quando ele coloca, né, as questões, as dúvidas, né, até os nossos conflitos, né, nessa prática Sim. tão problemática, né, que o entendimento do que é essa dimensão psicossomática. E aí a fala né, a citação da Fernandinha Torres é ótima, né? Eu É a não tô, mãe dela, é a mãe dela, é a Flávia. Fernanda, é a Montenegro? Montenegro. Ah, tá, tudo bem, porque a Fernanda Torres tem algumas frases também maravilhosas, né? E aí a Fernanda dizer, eu não estou pronta, eu também me considero assim, eu não estou pronta, eu nunca estou pronta, né? Pela clínica, eu estou sempre sendo surpreendida. Eu acho que essa é uma abertura que todos nós precisamos ter, né? A gente não está pronta, a gente não está pronta nunca, né? Porque o mundo e as relações com as pessoas sempre nos apresentam uma imensa riqueza, né? E dentre toda a riqueza, né, de reflexões, né, que o professor fez, né, eu teria assim duas perguntas, né? Aliás, antes de fazer essas perguntas, eu gostaria de trazer três pequenas vinhetas, né? Mas baseadas nessa frase, né, que ele falou, existem muitas maneiras da gente dar colo, e a importância do Ferenczi quando ele fala da elasticidade da prática psicanalítica, né? Então, a gente poder, nessa prática clínica, a gente também ter a coragem de inovar, vamos dizer. Então, duas situações, três, né? A primeira delas é da minha prática particular, né? É, um sábado, sei lá que horas da tarde, eu recebo um WhatsApp de uma cliente. O que está acontecendo? E aí eu atendo e ela fala muito baixinho. Eu estou aqui na emergência do hospital. Eu falei, como? Essa é uma dimensão que o professor Voles, naquela palestra dele sobre excessos, né, fala.
O fato de ser alguém que eu atendo há um tempo não significa que eu conheça todas as contingências da sua vida, né? Então, do que se tratava, né? Eu estou aqui, eu estou com um colapso respiratório, eu tive asma quando era pequena, agora estou tendo de novo, e, é, e eu estou esperando ser atendida. E ali, eu disse, não, vou precisar desligar. Bom, depois ela e eu atendo, eu digo, precisando, me ligue e eu fico à disposição. Olha, isso é completamente fora do enquadre, vamos dizer. Mas em termos de acolher e ajudar a organizar, estava no cabimento, né? São certas situações transferenciais que exigem da gente um preparo contra-transferencial muito, muito sério. De que lugar eu estou falando? Por que eu acolhi? Por que eu devia ter acolhido, eu devia não ter acolhido? Quais são as minhas questões ligadas a isso, né? Então, essa dimensão do nosso trabalho, né, professor Wolles, que é absolutamente crucial, a dimensão transferencial e a contratransferencial. E a outra era uma paciente, que aí a Dirce, né, o curso da Dirce tem a ver, né, que tinha feito uma cirurgia bariátrica 10 anos antes, nunca tinha tido problema nenhum, e que vai na emergência do hospital com dores excruciantes no abdômen. E a médica pergunta, e o médico pergunta, mas o que está acontecendo na sua vida? Né? A pergunta absolutamente fundamental. E a médica que atendeu essa outra minha paciente com esse colapso respiratório, chega, pergunta a ela, o que está acontecendo na sua vida? Né? E essa pergunta é fundamental para transformar aquela emergência médica, como diziam os lacanianos, numa urgência subjetiva. Né? Então, e a outra questão que eu sou muito atenta, foi uma reportagem que apareceu no Globo, eu acho que em setembro ou outubro de 2023, sobre os meninos, principalmente de 9 anos de idade, que estavam viciados no jogo do bafo. Eu me lembro da minha infância brincando de bafo-bafo, que era bater, né, com a mão em concha, né, numa pilha de figurinhas e virar a figurinha. Só que essas crianças, elas estavam completamente viciadas a ponto de ferir as mãozinhas e a ponto de criar calos nas mãos por não conseguir parar de jogar o tal jogo do bafo, que na minha infância se chamava bafo-bafo. E eu fiquei muito preocupada pensando em que dimensão a gente estava falando e da importância, em termos de saúde mental, dessa reportagem imensa, né? Dessas crianças de 9, 10 anos. Assim. Então, essa é uma, vamos dizer assim, é uma reflexão mesmo, né, que eu faço. Né? Então, essas muitas maneiras de dar colo, né, são uma dimensão que eu acho que o Ferenczi coloca a gente de uma maneira mais, digamos, libertadora, né, para a gente ousar, né, sempre pensando na contratransferência. Né? E, e aí eu gostaria, professor Wolles, né, essa pergunta enfim, o senhor insiste que é super importante, né? A dimensão psicossomática da neurose. Como assim? Né? Acho que isso é fundamental, é super importante para, vamos dizer assim, a provocação que o senhor faz, eu acho que é uma pergunta importante, né? Endereçada, né, ao senhor. Né? Então, seria eu acho que seria basicamente, né, essa questão, ou essa pergunta endereçada ao senhor. Eu não sei, Maíla, como que nós poderíamos fazer, porque tem uma aluna, a Alice, lá com a mãozinha levantada. Alice, eu estou recebendo as perguntas aqui pelo chat, tá? Sim, Pode sim. colocar aqui, Alice. Professor, você quer responder a professora Flávia ou quer que eu conte também o que temos aqui de perguntas e aí você pode organizar? O que você prefere? Eu acho melhor, porque assim, eu vou responder sem dúvida, Tá.
Mas deixa as pessoas falarem um pouquinho. E eu Isso. vi também aqui que a Monique pediu Sim, referências para, né, para... Eu coloquei aqui, vou colocar no chat, os livros que a Maíla já mencionou, mas tem um artigo, A Medicina entre a Melancolia e a Hipocondria, que está na nossa revista Trama de Psicossomática Psicanalítica, eu coloquei o link, que, bom, fala de um outro jeito e amplia um pouco o é. que eu falei aqui. Então, aí depois da aula, quando vocês tiverem tempo, se vocês quiserem, deem uma olhada, tá? Tá aqui no chat para todo mundo e as referências estão aí, Monique. Ótimo. Tem outras também, mas vamos lá. Uhum. Diga, Maíla. Então, tem aqui algumas perguntas, assim, muitos elogios, tá? A sua aula, a sua sabedoria, agradecimentos, né, pela troca. É, E uma pergunta aqui da Luciana, ela gostaria de ouvir um pouco o pensamento do professor sobre a fibromialgia na psicanálise. Uma outra pergunta do Bruno Camargo, ele parabeniza a palestra e pergunta: gostaria de saber sobre o enquadre terapêutico no ambiente hospitalar, tendo em vista o curto espaço de tempo interventivo. A Isabela, ela coloca que gostaria que você falasse um pouco mais sobre a neurose ser uma doença psicossomática. Isso me lembra o início da técnica psicanalítica, quando Freud, ainda com o processo da hipnose, busca identificar a origem desses sintomas. Isso é para todas as neuroses, né? A Isabela Guarilha, ela diz, professor, ao trazer que os pacientes precisam de colo, entre aspas, para se reorganizar, tal qual quando eram bebês e suas mães os reorganizavam pelo afeto, podemos entender que nossa relação transferencial com o paciente se aloca nesse espaço? Quais seriam algumas das possibilidades dentro dessa situação? Então, Uhum. foram essas as perguntas. Acho que já tem bastante coisa aí, né? Sim, sim, sim. Quem foi que perguntou da neurose psicossomática também, além da Flávia? Nome da pessoa? Isabela Novaes. Bom, a gente só tem 5 minutos. E aí, Maíla? É com E você. aí, você que manda. Não, não, a gente pode ficar um pouquinho mais ou... Pode, lógico. Se você puder, Não, porque não dá em 5 minutos, né? sim. Só para Carol, tá tudo só para a bem? pergunta do Bruno, eu preciso. É, A gente poderia marcar uma outra conversa. é. Mas assim, Deixa eu gente. só perguntar aqui para a Carol do CCE. Carolina, podemos ficar mais um pouquinho? Pode sim, professora, sem Ah, problema. tá bom. Então, obrigada. Então, pronto, podemos. Mais uns 10 minutinhos, né? Por favor. Ok, tá ótimo. Mas é você que manda, tá? Bom, ah, eu gosto de dar aula, eu gosto de ser professor, né? Mas nunca, quando eu comecei nesse caminho, nunca ninguém me prometeu um mar de rosas. Imagino que tem muitos professoras aqui, né? E, enfim, às vezes a gente tem que repetir durante anos muita coisa, até que, para além daquele círculo próximo, né, da classe, da turma, né, algumas ideias façam seu caminho, né, e sejam reconhecidas. Quer dizer, quem somos nós? E eu falo nós no sentido de todo o nosso grupo que trabalha com essa questão da psicossomática, psicanalítica, no SEDES, né, há 30 anos, diante do Franz Alexander, por exemplo, né, um dos pioneiros importantíssimos, né, ele foi presidente da IPA, da Associação de Internacional de Psicanálise. Quem somos nós, né, para contestar que existem muito mais do que 7 doenças psicossomáticas, né? E claro, nós não estamos sozinhos.
E essa pergunta que a Flávia levantou, que a Isabela também está fazendo, né? Essa que dá um pouco nó na cabeça daquilo que a gente muitas vezes aprende, né? Que a neurose é uma psicopatologia, a úlcera é uma doença psicossomática, né? Talvez tenha sido aquela que eu mais tive que responder na vida e vou continuar respondendo, tudo bem, se as pessoas entenderem melhor, espero que sim, né? Eu espero que o slide que eu apresentei, daquelas duas linhas, né, pelo menos tenham me ajudado a ser mais claro para destacar que não existe uma doença psicossomática. Existe, primeiro, vocês talvez não tenham percebido, eu falo em fenômeno psicossomático. E o fenômeno psicossomático implica aquilo que eu convidei todas vocês e todos vocês a perceberem durante a aula. Tem muita coisa, né? Quando vocês acenam com a cabeça, mexem com a mão, é a expressão psicossomática de alguma coisa que vocês estão pensando, concordando, discordando, né? Quando vocês franzem o senho, que é tudo que eu posso ver no corpo de vocês, não é uma aula presencial, né? Então, por excelência, nós utilizamos recursos psicossomáticos de expressão e para lidar com as situações de vida. Tristeza é psicossomático, prazer é psicossomático, doença orgânica é psicossomática e também toda a psicologia é psicossomática. Porque se nós consideramos aquela linha evolutiva que vai do mais primitivo, que são as manifestações orgânicas, passando pela sensório-motricidade, que é o caminho que o bebê faz, que a criança faz ao se desenvolver, e ao desenvolvimento de recursos mentais, a gente sim pode observar, e nós não temos tempo de ampliar isso hoje, né, que os recursos mentais são aqueles que conseguem poupar o organismo. A gente pensa, a gente sente, a gente elabora, não só na análise, na vida, justamente para organizar tudo aquilo que vem do mundo pulsional, da sexualidade, que brota de dentro de nós, né? Poder pensar, né, da maneira que for, conversando, por isso que análise e terapia funciona, escrevendo um poema, por isso que a escrita é terapêutica, desenhando, porque isso que tem a dança, a arte-terapia, se movimentando também, aí já no terreno da motricidade. São diferentes formas de organizar a riqueza incomensurável daquilo que a gente vive, né? Eu não digo que a neurose é psicossomática. Eu digo, é bem mais complicado, mas com o tempo a gente se acostuma a falar, que a neurose é uma manifestação, é um fenômeno psicossomático de manifestação predominantemente mental. O neurótico não tem corpo? Claro que tem, né? Mas o sofrimento dele, a tentativa de lidar com uma certa situação de vida, né, se dá no plano mental através do sofrimento mental, predominantemente, né? Mas muita coisa, felizmente, continua acontecendo no corpo do neurótico, senão ele não estaria vivo, né? Então, é nesse sentido, né, que a neurose é uma expressão, né, do fenômeno psicossomático pela via mental, de uma certa maneira até preservando, deixando quieto a via da motricidade, do comportamento, né, e da doença, né? Até do ponto de vista da epidemiologia, isso mudou um pouco. Antigamente se constatava, não é mais verdade, tá? Mas a gente não tem tempo de discutir isso aqui, que a incidência de doenças orgânicas nos hospitais psiquiátricos era epidemiologicamente menor do que na população. Como se, de alguma maneira, a possibilidade psicótico não sofre? Nossa, sofre muito, mas é um sofrimento de outra ordem, né? Que justamente não requer, não solicita a doença orgânica para conseguir o equilíbrio psicossomático, tá? Então, de uma maneira muito rápida, né, Flávia, Isabela, é isso que eu posso dizer, né? Um neurótico é neurótico para sempre? Graças a Deus, não. Um neurótico pode morrer de úlcera? É possível, sim, se de repente a neurose não for suficiente. E aí qualquer neurose, alguém perguntou também se são todas as neuroses, né? Se a neurose não for mais suficiente para ele estar lidando na organização da sua economia,
com aquela situação de vida, com a sua história, com o trauma, por que não, com a situação traumática, pode ser que ele se desorganize e desenvolva. Por sinal, você me fez pensar, Flávio, no meu livro, Psicossomática de Hipócrates, a psicanálise, o 9º capítulo, eu falo do caso de uma paciente minha, Sofia, em análise, que era por excelência, preenchia todo, ticava todos os quesitos de indicação de análise, 3 vezes por semana. Eu gosto muito da Sofia, porque, no meu entender, é a melhor coisa que eu já escrevi na vida. Estou fazendo propaganda assim porque eu gosto dela, ela me ajudou muito, inclusive a entender essa pergunta da Flávia. E, em função de uma decepção amorosa, eu não vou dar o spoiler, devagarinho, na transferência, já puxando para essa resposta à transferência, eu comecei a ver a alteração da comunicação dela, da associação livre, da maneira, da vivacidade do discurso, e ela foi definhando. Até que, eu vou dar spoiler sim, ela desenvolveu um sintoma de úlcera, né? É muito esquemático o que eu estou apresentando, na escrita eu acho que está mais bem contado, mas é um pouco isso, né? Eu não tinha a menor dúvida da qualidade dos recursos mentais, dos mecanismos de defesa, dos recursos simbólicos e representativos, e eu deitava e rolava junto com ela na transferência para trabalhar isso. Mas a vivência que ela teve com o noivo não aguentou e ela se desorganizou e, pontualmente, ela desenvolveu um sintoma orgânico, né? Se a gente puder falar nesses termos, eu não gosto muito, mas é só porque a gente não tem muito tempo. Qual é a vantagem da gente, de uma certa maneira, inicialmente ser um neurótico, se desorganizar e ficar doente? Que é como andar de bicicleta, gente. Uma vez que a gente aprende, fica mais fácil reaprender. Posso ficar 30 anos. Se eu, não é, subir numa bicicleta depois de 30 anos, vai ser mais fácil para reaprender. Para percorrer aquele caminho amarelo de volta, de reorganização dessa economia pela transferência, e foi o que aconteceu com a Sofia também, por sinal, né? Quer dizer, os caminhos estão marcados, os mecanismos, né? Os recursos, sejam motores, sejam mentais, né? Eles foram experimentados, eles podem ser lembrados, a partir do momento que, pela relação transferencial, algo se organizou. Tá? Por enquanto é isso, e eu não me lembro de quem fez a pergunta sobre a fibromialgia, a psicanálise, mas eu vou aproveitar justamente para propor essa mesma leitura, né? A fibromialgia ou qualquer outro sintoma, eu mencionei a úlcera, um eczema, é uma contingência, gente, né? Alguma coisa naquela pessoa, eu nem vou entrar na polêmica se existe fibromialgia ou não, porque essa é uma polêmica médica que existe. Mas existe dor. Aquelas dores, aquela fibromialgia, ela tem um lugar organizador na vida daquela pessoa. Por mais invalidante que ela possa ser, por mais perturbadora, por mais sofrida, né? Então, é uma pessoa que, pelas circunstâncias de vida, pelo tanto que ela conseguiu desenvolver de recursos de economia psicossomática, né? De alguma maneira, claro que não de forma intencional, né? Expressa pela dor múltipla em diversas partes do corpo, aquilo que ela está vivendo, né? Então, não é, do meu ponto de vista, eu não sei o que a psicanálise pensa da fibromialgia, né? O que eu convido vocês a pensar, não só sobre a fibromialgia, mas sobre qualquer manifestação, né? Qualquer manifestação psíquica, somática ou comportamental, né? Se tem alunos da professora Dirce aqui, do curso de transtornos alimentares, os transtornos alimentares também, e, né, que vocês façam a pergunta mais importante, né? Qual é a história de vida dessa paciente? O que ela está vivendo? Quais são os recursos? E aí tem todo um pedaço que eu não falei hoje por falta de tempo, né? A gente fala de uma investigação psicossomática. Quais são os recursos que ela desenvolveu ao longo da vida, né, para estar lidando com o que ela está vivendo? E aí eu vou entender, e meu objetivo não é entender, é fornecer recursos para a pessoa elaborar o sintoma que ela está vivendo e, com ela, mais uma vez, pela transferência, elaborar isso.
E aí eu chego à pergunta do Bruno sobre a transferência no hospital, e realmente, eu não, né, algumas coisas, eu hesitei 30 vezes antes de escrever a última parte do meu trabalho, porque, né, num curso de especialização, dizer que depois de 1 ano e meio vocês vão dizer que vocês ainda não estão prontos, a Maíla vai ficar brava comigo, né? Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer, mas da mesma maneira, eu vou dar mais uma notícia que não é muito agradável, mas ela é verdadeira. O Bruno tem toda a razão. Do jeito que os hospitais, o sistema hospitalar e as instituições de saúde funcionam atualmente, né, as chances não estão a favor do psicólogo hospitalar, do psicoterapeuta, de quem realmente precisa de um tempo minimamente significativo para estabelecer uma relação. As internações são curtas, né? As internações são curtas, nem sempre a internação bate com o mesmo profissional. E olha, Bruno, eu vou piorar ainda o quadro, hein? Né? Vocês já pensaram nas teleconsultas, gente? Com médico, não estou falando, né? Enfim, mais uma complicação, né? Mas eu acho que a gente acredita em algumas coisas. Eu acho que a gente acredita na potência do encontro. E a nossa aposta é que mesmo que seja um encontro único, né? A história que a Flávia contou, mesmo que seja um encontro único, a gente aposta que ele possa ser significativo, né? E o desafio, quando a gente vê o paciente 1 ou 2 vezes no hospital, né, é de que maneira sensibilizar, tocar em algum ponto da história do paciente, de maneira que ele diga, pois é, eu preciso um pouquinho mais, e não sei se vai ser no hospital, não sei se é para o encaminhamento para o CAPES, não sei se é para um encaminhamento para uma clínica particular, mas ele perceber que a questão dele não é só a fibromialgia, né, como foi dito, ou a úlcera, né, mas que ele precisa repensar e elaborar alguma coisa da vida dele. Felizmente, alguns serviços de psicologia hospitalar também oferecem um ambulatório de psicoterapia, atividades de grupos. Eu não tive tempo de falar muito aqui. Tem toda uma miríade de atividades que a equipe de psicologia hospitalar pode oferecer, que são atividades com vistas a promover a elaboração. Fotolinguagem, trabalho de grupo, até mesmo, por que não, reuniões de informação, ateliês de arte-terapia. Alguns equipamentos têm isso, alguns hospitais têm isso, e ainda bem, porque, no mínimo, é um gancho para parar para pensar, para parar para elaborar, né? Então, sem dúvida, né? Sem dúvida, assim como a Flávia lembrou, né? Quer dizer, a elasticidade da técnica, na técnica psicanalítica, não é oba, né? Vamos ser elásticos, vamos fazer o que a gente quiser. Tem um pressuposto que é o tato do analista, o tato do terapeuta. E o tato pressupõe você poder sintonizar com aquilo que o paciente está vivendo para poder promover, se for o caso, né, um enquadre mais elástico. E não tem dúvida que a gente precisa de muita elasticidade no enquadre hospitalar, mas isso exige ainda mais de nós, né, uma sintonia com o nosso enquadre interno, né, como diz o André Green, e para o nosso tato, tá? A Flávia colocou aqui no chat, importância da vida de fantasia imaginativa. Sim, enquadres para promover isso, né? E, bom, né, de uma certa maneira, também está no assunto, na pergunta da Isabela, a questão do colo, né? Eu fico, às vezes, um pouco reticente, porque, às vezes, é mais fácil a gente entender de uma maneira simplista, né, o termo da palavra colo. Eu não sei se vocês lembram, todo mundo aqui teve colo, um pouco mais, um pouco menos, um pouco melhor, suficientemente bom, não tão suficientemente bom, mas é melhor do que colo nenhum, né? E esse colo, vamos dizer assim, é um colo simbólico, imaginário, né? E é o que a gente chama de acolhimento, né? Quer dizer, também no meu livro, um outro caso, esse eu atendi em hospital, não era caso de análise, da Virginie, né? Que ela me apresentou, ela chegou, é um caso que eu atendi na França, né?
trabalhava no serviço de psicologia hospitalar do hospital, justamente eu fazia minha pesquisa lá sobre doenças da mama e a representação do feminino lá. A porta do consultório, né, serviço de psicologia hospitalar. Meu crachá, psicólogo hospitalar. Ela entra e traz, né, o dossiê, o prontuário médico dela, dessa grossura. E fala, eu preciso que você me ajude a entender o meu caso. A minha primeira reação foi dizer, eu não sou médico, é verdade, eu não sou médico, minha formação é de psicólogo, né? Se eu insistisse nessa resposta, a gente nunca teria continuado a se encontrar. Eu não disse para ela que eu podia fazer de conta que eu era médico. O que eu fiz? Eu sentei do lado dela, abrimos o prontuário e percebi, intuí, na verdade, olha aí, né? Intuí que ela precisava mostrar para alguém aquilo, que quem sabe tivesse um outro olhar diferente do médico. O médico dela era excelente, eu trabalhei com ele, graças a ele também eu tive muitas oportunidades na minha pesquisa, ele me ajudou muito. Ele também chamava Marti, mas era Michel Marti, uma coincidência. Não tinha nenhuma questão, o médico era muito bom, mas ele era médico e naturalmente ele olhava preocupado com todos os exames dela que não estavam bons, etc, né? E na medida que a gente foi folheando aquele prontuário, uma sessão depois da outra, ela sempre trouxe esse prontuário durante 2 meses. Ela, eu pedia para ela, me conta o que aconteceu esse dia. E às vezes eu nem precisei pedir, ela começava a contar. Ah, esse dia que eu vim na consulta estava chovendo, estava difícil encontrar um táxi, não sei mais o quê. Até que depois de 2 meses nessa toada, com cada vez mais histórias, né? De repente, no meio do prontuário, não sei se alguém chegou a ler esse caso, né? No meio aparece uma fotografia, né? De um ex-namorado. E ela se assusta e fala, mas ele não devia estar aqui, né? Como ele chegou lá, não vou contar, gente, não tem tempo, mas o que aconteceu? Depois dessa sessão, na sessão seguinte, ela não trouxe mais o prontuário e ela me perguntou, podemos começar? Né? Olha, eu não tinha a menor ideia. Quando eu resolvi olhar o prontuário com ela, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer e por que eu estava aceitando, né? Mas se a gente quiser, porque a gente é legal nessas aulas, a gente falar em termos de conceitos, citar autores, né? Vamos reconhecer o papel transicional que aquele prontuário teve, né? Que pode ser um objeto mediador, né, entre ela e eu, para que alguma coisa nova surgisse, como justamente a função de um objeto transicional, né? Bom, ela pôde me reconhecer como alguém que não era médico, mas durante o tempo que eu estava folheando aquele prontuário, de uma certa maneira ela precisava que eu fosse médico, né? Eu não era. Era quase que um engodo consentido, mas que funcionou porque ela precisava desse outro olhar. E as histórias surgiram a partir disso, né? A partir dessa aceitação. Então é isso, gente, né? Sem desencorajar ninguém, eu falei claramente, está escrito, está gravado, vale a pena essa batalha, mas ela não é fácil, né? Maíla, cadê a Maíla? Sumiu? Então, Flávia, assume você. Hum, a Joyce está falando. Alguém está sem microfone. Joyce, fala você. Todo mundo está sem áudio? Ixi, aí eu não posso fazer muita coisa, gente. Ah, consegui. Ah, consegui também. Fala, Joyce. Gente, Maíla entrou em contato agora aqui comigo, dizendo que faltou luz na casa dela. Então, ela está aqui angustiada, disse que
está rezando para a luz voltar, para ela conseguir fazer o fechamento. Mas, assim, eu queria também aproveitar esse tempinho, então, professor, e dizer que o senhor é meu companheiro há muitos anos, embora o senhor não saiba, mas o senhor é meu companheiro há muitos anos nos estudos da psicossomática, assim como Que bom Flávia saber. é minha guia, né, nos estudos. Então, lhe dizer assim, do prazer de estar aqui lhe ouvindo e de poder estar compartilhando desse saber mais um pouco aqui conosco e dizendo que foi pouco tempo, a gente queria mais, né? Então, eu sei que, bom, eu primeiro agradeço mesmo a presença de todo mundo, muita gente, não esperava tudo isso, né? E quando o grupo é menor, eu falo, olha, eu fico à disposição para eventuais perguntas que surjam depois. Eu até coloquei o meu contato, enfim, no Instagram, sei lá. Eu não sei se eu dou conta se tiverem muitas perguntas, mas eu juro que eu posso tentar, né? Mas fiquem à vontade, gente, se alguma coisa que ficar dessa conversa, né? Olha, eu queria Buscar. aproveitar para agradecer muito a possibilidade de ter convidado os meus alunos do curso de transtorno alimentar, tanto a turma que está em andamento, que é a turma 8, que está aqui também representada com a professora Natália Matoso, e a turma nova, que hoje está iniciando e está tendo o privilégio de poder contar com essa aula inaugural que o professor Rubens Volli está nos proporcionando. Foi fantástica a sua Obrigado, gente. palestra e, como eu coloquei no chat, com certeza, nunca estamos prontos e aprendi muitíssimo hoje com você. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço em nome do curso de especialização em transtornos alimentares. E, enfim, estou torcendo para que a Maíla consiga voltar, que tenha a possibilidade de retomar a luz em casa. E agradeço muito, então. Daqui a pouco a gente volta para a aula lá na nossa sala, assim que for Vocês ainda fechada. vão continuar? Até meio-dia, sim. Ah, Ah, sim. Pois enfim, estou um pouco na função de mediadora, eu e a Joyce, né? Enquanto a Maíla lá não sabe o que fazer, isso acontece, né? Não sabe o que... Voltei. Ah, voltou, ótimo, Opa! tudo bem. Voltei Ah, pelo celular. Ah, boa. entendi, Que entendi. bom. Eu ia ficar muito chateado, Maíra, depois de tudo que a gente trabalhou, né? Não poder se despedir, no mínimo. Pois é, mas olha, foi assim, não dependeu de mim. Uhum. Faltou luz aqui, agora eu não estou podendo entrar pelo computador. Mas, enfim, que pé que estamos? Já finalizamos? Você já finalizou as perguntas? Olha, as perguntas eu acho que ele não finalizou exatamente. Não estamos prontas, Eu né? acho E nem prontas. exatamente, exatamente. Eu acho que vale a pena a gente pensar, né, em outros encontros, talvez pequenos encontros, não sei, né, algum formato, né, que possa aproveitar a sua generosidade, Volis, de compartilhar conosco, né, as suas ideias, as suas reflexões, né, porque elas são extremamente enriquecedoras, né, para a gente. Obrigado, Flávio. E, além do mais, elas, usando a palavra um pouco da moda, né, elas validam as nossas percepções, as nossas próprias reflexões, né? E eu acho também, né, poder estar em contato com você e com a equipe, né, dos SEDES é fundamental, é muito enriquecedor, Maior né? prazer. É o que a Sim, gente busca. É o que a gente busca. sim, muito Maíla, bom. Maíla. Então, gente, a gente precisa encerrar, né? Temos tempo aí, já passamos um pouquinho, e realmente concordo aí com a professora Flávia, né? Que talvez a gente precise aí estreitar um pouco
esses laços, mas foi um grande prazer, professor Rubens. Quero agradecer demais mesmo, assim, sua generosidade, seu compartilhamento e principalmente acho que as palavras finais, né? Eu acho que colocadas de uma forma tão precisa, né? Então, quero realmente te agradecer pela oportunidade, viu? E agradecer também a presença de todos vocês. Foi realmente. Olha, temos ainda, apesar do avançar da hora, temos 120 pessoas aqui, né? E tivemos aí, entre chegadas e partidas, quase 200 pessoas. Então, Mayra, só uma palavrinha, porque a Flávia fica me provocando, né? O que eu posso fazer? Ela é Essa assim. questão do validar, ela é muito importante. Eu não entendo assim, né? Eu acho que não é uma validação. Eu prefiro chamar de nomeação. E a nomeação, como a gente sabe, é o primeiro momento onde algo daquilo que a criança vive no corpo ganha forma e ganha representação, né? Ainda na pergunta do Bruno, falando do enquadre e a diferença do paradigma clínico, né? Se a gente sabe, e também a questão das neuroses, que o paradigma da neurose, das psiconeuroses, é recordar, repetir e elaborar, aquilo que eu proponho é que nessa clínica do primitivo, o primeiro passo é exatamente esse que a Flávia mencionou, a nomeação. E eu proponho um outro paradigma aqui. Eu vou ousar deixar com vocês essa frase enigmática, né? É um paradigma do nomear, ou seja, dar nome para aquilo que se vive no corpo, subverter, no sentido de subverter do biológico para o erógeno e para o imaginário, e organizar, no sentido disso, a gente falou um pouquinho, a economia psicossomática. Esse é o paradigma da clínica do primitivo, né? Que a gente vai aos poucos, né? E eu fico muito feliz, Flávio, eu que te agradeço por ter levantado essa bola. E sim, eu acho que é uma nomeação daquilo que nem sempre a gente consegue, que a gente fica procurando, né, nos superegos institucionais, e acho que a gente está fazendo errado, que não pode, entendeu? A questão é que nessa clínica muitas vezes a gente precisa fazer aquilo que não é como o Ferenczi tinha o apelido, né, da criança terrível na psicanálise, vocês devem saber disso, né? Então, justamente graças a ele a gente está aqui conversando. Ele foi o primeiro a nomear aquilo que o Freud dizia, não, isso aí não tem nome. E o Ferenczi encontrou um nome e graças a isso a gente continua conversando, tá? Super obrigado, Maíla, e né, foi uma oportunidade, espero, mesmo que a gente não tenha podido conversar muito com todo mundo, né, que vocês tenham aproveitado. Tá? Sim, com certeza. Muito obrigada. Eu só quero dizer aqui, só que hoje à tarde, para os alunos da pós, vocês terão aula, tá? Com a professora Kate. Então, hoje o cronograma já vai estar funcionando, tá? Aula à tarde a partir das 13 horas, tá bom? Essa aula está sendo gravada, o vídeo, depois de editado, será disponibilizado. Depois vocês podem também solicitar aí o certificado para o CCE, tá bom? E olha só, eu vi aqui, professor Rubens, se você me permite, que a Claro. gente tinha também uma pessoa que é nossa referência também, ela entrou aqui, e talvez os alunos fiquem contentes assim. Se ele puder aparecer, Alfredo Simonetti, está aí ainda? O Alfredo é um grande parceiro. Pois é, ele entrou, não sei se ele ainda está aqui, mas ele estava presente, acho que ele saiu. Acho que ele saiu. Mas ele estava aqui com a gente. Tá? Eu queria aproveitar também, Maíla, depois que você acabar a sua fala, eu queria dar uma palavrinha e explicar. Bom, já que eu te interrompi, eu vou aproveitar logo a interrupção, desculpa. Os alunos de transtorno alimentar, as duas turmas, vão ter aula a partir também das 13 horas, e depois que nós fecharmos a palestra, vocês estão
dispensados da aula da manhã. Isso aí. Isto. Tá bom. Então é isso. Muito obrigada também, Dirce, que trouxe aí o seu povo. Obrigada a todos, gente. E eu acho que Muito obrigada. acho que a gente pode encerrar. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. É que a minha imagem congelou aqui para mim. Acho que a gente pode encerrar esse encontro e eu proponho ficar assim um pouquinho mais com os novos alunos da turma, que aí a gente pode tirar algumas dúvidas de link, etc. Pode ser? E eu vou pedir para que os alunos novos de transtorno alimentar também entrem na turma para eu poder tirar algumas dúvidas de vocês, já que eu não consegui fazer isso inicialmente porque deu problema no link e eu só consegui entrar direto na palestra. Então, nós vamos para a nossa sala, para o link que foi aberto Tá. inicialmente, tá bom? E muito Tá ótimo. obrigada, Voles, foi fantástica a sua colaboração, Obrigado, uma Dirce. Maíla, contribuição mais uma vez, muito obrigado. boa. E bom caminho, né, para aqueles que estão e para aquelas que estão começando. Sim, sim. Um abraço, gente. Obrigada a Até logo. todos e a Obrigado. todas. Até.